Amigos e amigas da JP TV, com certeza a grande maioria já conhece a história do sábio chinês e a vaquinha, mas nunca é demais relembrarmos este episódio para dele extrairmos sempre novas lições. Havia um sábio chinês que, acompanhado do seu discípulo, tinha que empreender uma grande viagem para cumprir uma missão distante. Partiu, caminhou um dia, caminhou o segundo dia e, no fim do terceiro dia, sentiu cansaço e vontade de repousar e de se alimentar. Avistaram ao longe uma casinha na colina e decidiram lá repousar e alimentar-se. Ao chegarem perto, porém, notaram que a casinha estava em precárias condições, não tinha jardim, não tinha flores, as tábuas caindo, o telhado deteriorado. Mas era a única daquela região. Chegaram mais perto e o dono da casa veio ao encontro. E eles pediram um prato de comida e uma noite de repouso. Com presteza, o dono da casa os recebeu. Era ele, com aparência já envelhecida, a mulher dele e 3 filhos esquálidos, raquíticos. Sentaram à mesa para jantar e os 2 visitantes, que é o nosso sábio e o discípulo dele, notaram que a comida não era suficiente nem para os filhos. Imagine para eles 2 visitantes e mais o casal. Constrangidos, comeram apenas alguns goles e o sábio perguntou: meu senhor, como é que vives nesta casa, tão distante, tão isolada, sem maiores recursos? E o dono da casa, apontando pela janela, indicou uma vaca. Nós temos uma vaquinha que nos dá o leite de todo dia e quando sobra um pouco de leite, nós vamos até a aldeia próxima e permutamos alimentos com o leite que sobrou. Com esta resposta, o sábio e o discípulo foram dormir. Acordaram mais cedo do que os donos da casa e decidiram partir, sem despedir-se. Passados uns quilômetros, o discípulo falou para o mestre: mestre, como poderíamos nós agradecer a este casal e aos filhos, a esta família, a acolhida que nos deram com boa vontade, apesar de toda a pobreza? O mestre parou, pensou um pouquinho e disse: queres ajudar esta família? O discípulo respondeu: quero. Pois então vá lá, conduza a vaquinha até a beira do precipício e joga-a precipício abaixo. O discípulo ficou assustado com a proposição do mestre e resistiu. Voltou à pergunta: mestre, mas eles nos deram tanto carinho e tanta acolhida. O mestre repetiu: se queres ajudar esta família, vá lá, pega a vaquinha, conduze-a até a beira do precipício e joga-a precipício abaixo. O discípulo, sem alternativa, foi e fez o que o mestre mandou. Daqueles dias em diante, o discípulo, ao longo de anos, ficou com remorso na consciência. Puxa, eles foram tão generosos, deram o que tinha de bom e do melhor, e agora eu fiz esta agressão, tirando-lhes o pão de cada dia.
e ficou remoendo ao longo do tempo esta culpa que o discípulo, aliás, que o mestre o induziu. Um dia decidiu: vou abandonar o mestre e vou retornar àquela casa. E assim o fez. Ao estar avistando a casa de longe, já notou a diferença. Aproximando-se, viu a casa reformada, novinha, ampliada, amplos jardins, carro na garagem, televisão, antenas de televisão, toda a comodidade. As crianças já crescidas, jovens, brincando sorridentes no jardim, e o casal também sorridente, conversando já com aparência de jovens e vitoriosos. O discípulo pensou consigo mesmo: de certo, depois da morte da vaquinha, eles não tinham mais o que fazer, venderam o terreninho e foram talvez pedir esmola na cidade. Aproximando-se mais, viu o mordomo e perguntou ao mordomo: Senhor, aquela família que morava aqui há uns anos, onde está hoje? O mordomo olhou para ele e disse: continua aqui. Neste meio tempo, veio o dono da casa, viu o discípulo e o reconheceu. Tu és aquele que um dia veio aqui pedir comida e repouso. Sou. Mas ele, impressionado com a mudança, perguntou: mas o que houve com vocês? E o dono da casa respondeu: nós tínhamos uma vaquinha que nos dava o leite de todo dia, que nos dava o alimento de todo dia. Mas, lamentavelmente, esta vaquinha um dia caiu no precipício e nós ficamos sem o leite e, portanto, sem o alimento. E aí nós tivemos que pensar, ou melhor, repensar a nossa vida. Aí nós tivemos que começar a trabalhar. Aí nós descobrimos que temos possibilidades e potencialidades que nós não conhecemos. Cada um de nós, dentro da sua capacidade, começou a produzir em outras atividades. Ficamos prósperos, reformamos, reconstruímos a casa. Estamos hoje com o auto do último ano, com televisão da última qualidade e estamos felizes. E o discípulo, encantado, agradeceu e ainda foi, aí sim, comer um prato de comida abundante e repousar tranquilamente. Esta é a história do sábio e da vaquinha. Desta história do sábio e da vaquinha, podemos facilmente repensar a nossa vida. Nós, na nossa vida biológica, material, e na nossa vida espiritual, será que não somos muitas vezes acomodados, letárgicos, conformados, sem visualizar um futuro que nossas potencialidades podem trazer? Jesus, quando falava, raramente apelava para o imperativo. Ele preferia sempre dizer: se queres, se podes, se desejas. Mas houve um dia em que ele fez o maior imperativo que condiciona todo o ser humano cristão. Quando disse aos discípulos, e aí neles a todos nós: ide, fazei dos povos todos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder a sua força,
Com que nós vamos temperar a comida? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade plantada no alto da montanha. Vós sois o fermento. O pão não existe sem o fermento. Meu irmão e minha irmã, a salvação não é solitária. Ninguém se salva sozinho. É solidária. Porque um dia Jesus nos perguntará: onde está o teu irmão? Neste tempo de Natal, pensemos um pouco nisso enquanto rezemos, enquanto trabalhemos também para o nosso irmão e para a nossa irmã. Pense nisso e eu lhes digo: Shalom.